Tá? Então, vamos lá para a segunda parte. Eles são etoxilados ou propoxilados, bem? E para não ficar falando, isso é um etoxilado, a gente começou a chamar de PEG ou PPG, tá? Ou nos americanos eles vêm com essa terminação ETS, tá? E em formulações corretas, em formulações cosméticas, bem? Então eles fazem parte da formulação, tá? Eles são os veículos da formulação. Lembra que o veículo quando é líquido e recipiente quando é sólido, junção dos dois, semissólido, tá? Então eles são parte daquilo que não deveria estar fazendo efeito. Então, primeiro, vamos tomar cuidado, porque olha, existem produtos muito caros no mercado, né? Tipo, uma shampoo de marca, enfim, que você vai pagar muito caro, que tem PEG. Ó, PEG 150 e eles sempre recebem números. PEG 12, tá? Com dimetilcona, tá? Então, eles têm vários PEGs aqui dentro, bem? E você tá pagando caro por esse cosmético, tá? A linha Johnson, né, que é a linha mais beleza, que tem para criança e tal, ela também tem um PEG lá dentro, tá? Não na forma clássica, mas ela também tem, bem? Aqui, ó, ela vai ter o nosso PPG na forma clássica, bem? Então, PEGs e PPGs estão distribuídos em vários cosméticos. O que eles são, bem? Então, por que a gente fala mal deles? Primeira coisa, PEG chama polietileno glicol, né? Polietileno glicol solubiliza tudo, tá? A gente não consegue solubilizar vários ativos em polietileno glicol. Então, a grande vantagem deles é quando você tem um ativo difícil de solubilizar, você tem um ativo difícil de estabilizar na formulação, você usa PEG. Pronto, a formulação ficou linda. Então, eles são homogeneizadores de solução, tá? De formulação. Questão que eles são chamados de etoxilados porque eles sofrem etoxilação. De novo, né? Eles formam um etoxi aqui, né? Um etil. Lembra do grupamento etil? Não. Lembra? Para quem lembra. Para quem não lembra, isso aqui é um grupamento etil. Bem? Então, o que acontece? Quando eles ficam muito tempo, e aí tem que estar fora do prazo de validade, esse cosmético tem que estar muito tempo ali na embalagem, tá? Ele vai começar a reagir, tá? E ele é uma forma de colocar óxido de etileno em formulações. Então, ele é um composto que doa óxido de etileno. E ele tem a característica tensoativa ou emulsionante. Então, o que eu quero? Gente, eu quero fazer um creme. O que é um creme? É um sólido com um líquido que vai formar aquela característica que eu quero. Difícil o sólido e o líquido ficarem miscigenados numa forma única, numa via estável. Para que isso aconteça de forma e eles não se soltem, a gente usa o PEG. Bem, a gente faz o tensoativo, lembra disso? Pega óleo, pega água, junta os dois e eles ficam ali quietinhos. Quanto melhor o tensoativo, mais perto eu consigo trazer água e óleo. Quanto pior o tensoativo, mais longe eles vão ficar. Então, eu tenho o tensoativo que mantém as moléculas assim. Tem o tensoativo que é tão bom que ele consegue manter as moléculas assim, bem? Eles são chamados de emulsionante. É igual quando você quer fazer sorvete. Se alguém já fez sorvete, você põe lá o leite, coloca a gordura, e aí você coloca o tensoativo ou a gordura hidrogenada e bate isso. E aí ele vai dar consistência àquele seu sorvete, tudo bem? Então a gente pode chamar eles de tensoativos ou emulsionantes, sim? Então essa é a característica deles. E por que as pessoas não querem mais o PEG nas formulações? Se ele é tão bom, se ele mantém uma característica fofinha, né? Se o creme fica ótimo, por que ninguém quer mais esses tensoativos aí, né?
Porque no processo de etoxilação, se ele ficar lá, né, ele não tem que me doar óxido de etileno, então ele tem que reagir, tá? Nesse processo, ele gera um subproduto, bem? Esse subproduto é chamado 1,4-dioxane, que se vocês olharem, várias pessoas falam muito mal dele, o dioxane. Ah, esse produto não tem dioxane. Ah, esse produto tem dioxane, tá? Então, várias pessoas falam isso. E não ter dioxane é uma vantagem, tá? Por outro lado, se você não tem dioxane é porque você não pôs PEG. Então, a sua formulação não vai ficar tão bonita, bem? E esse dioxane, ele é carcinogênico. Mas, gente, é carcinogênico igual a história, né? De uso contínuo, enfim, e deixar o negócio não usar no prazo de validade e todas aquelas outras consequências, tudo bem? Então, vantagem, um bom emulsionante. Desvantagem, o dioxane, que acaba gerando, ou teve estudos provando que ele tem ação carcinogênica, tá? Então, aí o pessoal começou a falar mal dele. Aí ele foi substituído, ou começaram a utilizar, o PPG. Quem é o PPG? É polipropileno glicol. Tem a mesma função do PEG, só que ele faz propoxilação. Ele é um processo de obtenção para dar óxido de propileno. Então, lembra aqui que o PEG, ele me dá óxido de etileno, que é o dioxane depois. E aqui, ele me dá óxido de propileno, tá? A função é a mesma. E eles têm PEG de vários números e ele pode ser um estearato ou um lauril-éter. Então, aqui, ó, a diferença está no tamanho da molécula. Se lembrar aqui do éter, duas, né, o óxido, propóxi, 3. Então, essa molécula aqui é diferente. Então, tem gente que prefere mais porque não gera dioxane. Então, a substituição foi essa. Então, voltando, esse shampoo caríssimo tem PEG, né? E a Johnson, para não usar o PEG, usou o PPG, tá? Então, quem não quer usar PEG, por causa do dioxane, usa o PPG, né? Então, a etoxilação, tá. Aqui tem mais bulas para vocês treinarem, tá? Então, essa daqui não vai ter dioxane, porque ela usa PPG, né? Ela não usa PEG, tá? Então, aqui normalmente é para peles sensíveis, uso diário, para não ter o problema do dioxane, eles começaram a fazer esses produtos aqui, tá? Então, esses são os emulsionantes. Eles proporcionam a mistura entre líquidos de formas miscíveis, alterando a tensão superficial, tá? Podem ser aniônicos, catiônicos, não iônicos ou poliméricos. Então, a emulsificação pode ser de várias formas. Pode gerar ânion, pode gerar cátion, pode não gerar ânion nem cátion, sendo um polímero, bem? Então, os mais importantes são esses, PEG e PPG, bem? Como começaram uma caça às bruxas de PEG e PPG, só a gente lá falando que tá travando. Peraí que eu vou interromper aqui. O vídeo. Bom, então, os emulsionantes poliméricos, tá? Então, eu tenho outras soluções para o PEG e para o PPG. Então, eu tenho os acrilatos, tenho o carbômero, que é o carbopol, e é esse que começou a faltar. A maior quantidade de géis que a gente tem hoje são feitos em gel de carbopol, esse aqui, ó. E com o uso, né, com a corrida para gel de álcool 70, o produtor começou a não dar conta, porque, gente, a gente não fazia tanto álcool 70 aqui. Quem está na farmácia de manipulação pode dizer bem que não fazia tanto, né? Então, o carbopol, ele começou a faltar. E aí as pessoas começaram a corrida. A maioria dos géis são feitos em carbopol, tá? Tem outros também, mas a maioria é feita em carbopol.
Eu tenho a goma xantana, que é também outro, que é um polímero muito bom, emulsionante muito bom, o pessoal gosta. Tem os outros comerciais, a Migel, o hidroxietilcelulose, que já vem com atrozol, que já é mais estável. Então, a gente tem outras possibilidades também, tá? Até aqui. Ok. Cepigel, isso. A Eunice está falando que está usando cepigel. Cepigel é aquela forma que a gente já tem pronta. Ao invés de pegar o carbopol, deixar ele umectar para depois fazer, que é um saco, a gente já compra ele mais pronto, tá? Então, as pessoas estão acabando uma busca desenfreada por causa disso, tá? Vamos compartilhar, né? Aí, eu emulsionei, bem? E aqui é a diferença entre os sorvetes. Você pode ter um sorvete que ele é meio mousse. Ele é xoxo, coitado. Você põe ele na boca e não dá aquela liga. Fora emulsionante, você tem que ter o espessante e estabilizante. Então, eles são chamados de espessantes ou de estabilizantes de formulação, bem? Eles vão dar a consistência da formulação. Eles impedem a mobilidade da fase aquosa, que é um problema, e sua viscosidade, auxiliando o tenso ativo. Então, eu posso diminuir o tenso ativo até se eu quiser, se eu acrescentar mais espessante. O problema é a viscosidade. Então, tem coisa que eu quero colocar em embalagem, que é uma embalagem dessa. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu espessar demais, isso aqui não vai sair, tá? Então, eu tenho que espessar pouco para que eu consiga a vazão da embalagem. Então, o espessante, embora ele seja maravilhoso, ele deixa a consistência muito boa, ele tem que tomar cuidado, bem? No cosmético, a gente pode usar espessantes diferentes. E aí eu tenho forma, agora eu tenho base, né, com forma de gel, eu tenho base com forma de mousse, que a gente chama, né? E eu tenho as que eu coloco muito espessante, tá? Eu deixo virar uma base, coloco mais espessante para que ela fique assim, ó, nessa forma, né? Então, quando eu passo, ela tem a forma de um creme, mas não é totalmente, não é melequento, né? Então ele seca bem, né? E fica ali. Normalmente a gente usa para corretivo esse tipo de característica. Então, quanto mais espessante eu tiver, mais próximo disso eu vou ficar. Quanto menos espessante eu tiver, mais viscoso vai ficar meu produto. Quem determina, na verdade, quanto de espessante eu vou colocar é a embalagem, né? Porque se eu, dependendo da embalagem, eu posso colocar mais ou colocar menos espessante, bem? Normalmente eles são naturais e orgânicos, e aqui, ó, a goma xantana aparece de novo. Então, olha que beleza, eu tenho um ativo, um veículo, que na verdade serve com duas funções, tanto com emulsificante quanto com espessante. E aí eu posso colocar mais ou eu posso colocar menos. Posso formular com uma coisa só, tá? Os silicatos, os acrilatos, enfim, posso utilizar como espessante. Bem? Então, olha lá. Essa é uma embalagem. Nessa embalagem, o que acontece? Eu tenho uma tampa e ele tem que ter uma vazão. Então, eu vou colocar ali, né, o propileno glicol, ó, né, PPG, ele tá aqui, tá escrito. Começou tão uma corrida contra eles que eles começaram a escrever o nome inteiro, né? Então, ó, o propileno glicol tá aqui e eu coloco os acrilatos, tá? E os polímeros para aumentar, para dar mais espessura. Lembrando que eu vou ter que colocar aqui para saber se vai ter vazão ou não, tá? Não posso errar na quantidade de espessante, né? Uma loção bloqueadora, gente, já. Aqui uma loção solar também, ela é feita com o quê? Com goma xantana, mas tem o quê? O PEG, tá? Então, o PEG nessa formulação tá justamente como um emulsificante e a goma xantana tá como espessante, bem?
Por que que uniu os dois? Porque se eu quiser fazer o espessamento com o emulsificante, eu vou ter que colocar mais. E aí ninguém quer usar muito. Então, coloca traços, coloca pouco de PEG ou de PPG, né? Só para questão de forma. O que aconteceu aqui? Deu um pouco ruim. Vocês pararam de ver a tela, né? Então, esses são. Aí, eu tenho que solubilizar. Então, eu vou ter que solubilizar os ativos dentro da minha formulação, né? E nem sempre, como eu disse para vocês, eu posso usar água. Então, existem os solventes. Quem são os solventes? Óleos, podem ser solventes, os óleos vegetais, tá? Podem ser a Datina, que é a marca que mais tem de formulação, então ele usa óleo de canela, usa outros óleos, tudo bem? E para solubilizar os ativos lá, tá? Além disso, eu vou usar os conservantes, tá? Então eu tenho os emulsificantes, os estabilizantes, né? Os emulsificantes, tenho os emulsionantes, né? E os conservantes. Então, eu vou poder ter tudo isso dentro da minha formulação. Os conservantes é a mesma briga. A maior briga foi com os parabenos, tá? Os parabenos são mais baratos, mas eles já tiveram várias questões de irritação na pele, problemas, as pessoas às vezes são alérgicas a eles. Então, os parabenos também sofrem um pouco de preconceito, tá? Os fenoxetanóis, tá? Que tem boa atividade, e alguns usam os parabenos misturados, ou seja, eles põem um pouquinho de um pouquinho de outro, para não aparecer tanto parabeno. Mas hoje a briga é com os parabenos, né? No slide tem mais exemplos para vocês de parabenos, de tipo de parabenos, e uma daqui, ó, ele forma formaldeído. Então ele faz o DMD-idantoína, ótimo, é um conservante, mas é um conservante que, quando reagido, né, ele gera formaldeído. E aí, formaldeído é carcinogênico, tem todas aquelas questões, tá? Os refrescantes, aqui é mais para cosmético masculino, principalmente para shampoo anti-caspa, mas eles gostam mais, a sensibilidade, tá? Os suavizantes, né, que é a dimeticona, que é bem para imperfeição, para melhorar a característica, e aqui a característica mais final. O suavizante, ele já está dando o final do meu cosmético. Ele não é tão essencial assim. Os calmantes, que começaram com uma linha do Boticário, que ele começou a usar bisabolol, e aí eles começaram a usar como calmante, então, para barba, pós-depilação. Os perfumes, que eles aparecem como parfum, né? Que são as fragrâncias, e cada um gosta de manter segredo, porque é isso que dá a diferença entre eles, tá? E aqui tem um exemplo para vocês acharem: limoneno, limanolol, que é outro conservante. Os absorvedores de UV para os protetores solares, né? Que a gente tem. E outra bula para vocês praticarem, outro rótulo, desculpa, outros filtros, né? Pode proteger pele, pode proteger cabelo, dependendo da intenção do meu cosmético. Tá? Os filtros UV, que eles vão fazer moléculas de absorção de radiação, né? E aí eu tenho os lipossolúveis ou os hidrossolúveis. De novo, eu vou usar um lipossolúvel se a formulação for lipossolúvel e um hidrossolúvel se for hidrossolúvel. Tá? Então, várias características aqui de UV e um rótulo do Sandal para vocês identificarem os filtros solares que ele utiliza, né? A classificação dos filtros sobre inorgânicos, então o UVB, dióxido de titânio, tá? Ele faz, o VA, óxido de zinco, eles fazem uma proteção mais física. Por quê? Porque a luz bate e reflete neles.
Bem, então, existem várias classificações, mas mais para frente a gente vai ter aula só de filtros solares. Tá? Por enquanto, é só os ativos que fazem parte da seleção de filtros solares. Tá bem? Mais uma bula aqui para vocês. Sim. O número